Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Para que vocês não se esqueçam, vão dando um like, quem não se inscreveu, que se inscreva nesse canal. Sempre tem um vídeo às sextas-feiras fazendo uma resenha de um livro interessante. Ativem o sininho de notificação e distribuam para suas redes sociais, porque esse canal está crescendo, mas precisa muito dessa ajuda de vocês. Hoje nós vamos fazer uma resenha de terror. Sim, senhores, hoje nós vamos conversar sobre o Drácula, de Bram Stoker. Vocês vão ver que ele é um romance de horror gótico, já adiantando, né? O que é um horror gótico? Ele usa e abusa de fenômenos sobrenaturais, de castelos mal assombrados, com uma arquitetura sombria. Então esse é mais ou menos o contexto da história, como que nós vamos se posicionar em cima dessa narrativa do Bram Stoker. Acho que todo mundo conhece, já assistiu filmes, já chegou a discutir a existência, a crença nos vampiros, né? Mas esse livro aqui é um pioneiro, foi publicado em 1897 e ele se desenrola por meio de uma série de cartas, diários e registros, dando uma visão muito íntima dos eventos que se desenrolam durante a trama. O enredo central gira em torno de um advogado britânico, o senhor Jonathan Harker, que viaja para a Transilvânia para fechar um negócio imobiliário com um misterioso aristocrata chamado Conde Drácula. À medida que o Harker se aprofunda nos domínios do conde, ou seja, no castelo, ele descobre que está em perigo e se percebe prisioneiro deste local macabro e sombrio. De uma certa forma, que eu não vou falar, o Harker retorna à Inglaterra e o enredo se desloca por vários locais e vários personagens entram em cena. Mina Harker, que é a noiva do Jonathan Harker e que tem uma relação muito íntima com uma grande amiga chamada Lucy, e essa amiga, senhores, sim, vai debilitar, a sua saúde vem sendo debilitada com o tempo. Ela tinha um hábito de sonambulismo, então ela perambula pelas ruas de Londres, ninguém sabia o que ela ia fazer. Na verdade, coitada da Lúcia, ela estava sendo contaminada. Então, um doutor amigo, o doutor Seward, procura autoridades no assunto. Ele não sabia qual era o problema da Lúcia e ele chama um amigo dele, um médico muito famoso na época, chamado Dr. Van Helsing. Aí o Dr. Van Helsing já era um estudioso, já tinha estudado casos semelhantes. Olha, eu sei que Lucy sofreu muito e eles fizeram transfusão de sangue na Lucy para ver se ela melhorava, mas aí à noite piorava. Então essa história da Lucy é muito triste, né? Vocês, obviamente, vão ter que ler para saber os detalhes dessa história.
Não sabemos ainda, vocês também não. Essa história de vampiro, ele introduz muito folclore, né? Então tudo isso vocês vão poder ler nessa interessantíssima obra. Vocês vão tomar conhecimento da aversão ao sol, a transformação de um ser humano em morcego, a capacidade de hipnotizar suas vítimas e, principalmente, aí, a necessidade de se alimentar com o sangue humano. Essa narrativa é um livro longo, já vou adiantando para vocês, também explora o medo do desconhecido, a luta entre o bem e o mal e o papel da sexualidade reprimida nessa sociedade vitoriana, né? Na época da Rainha Vitória. Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a forma que o Bram Stoker adotou para a escrita, né? A obra é todinha narrada, não é narrada por um único indivíduo, mas é uma coleção de personagens, tudo através de diários, cartas e registros que cada personagem faz de uma maneira talvez inconsciente ou para dar certo a história finalmente, né? Que uma coisa entrelaçava a outra. Esse tipo de narrativa é um pouco confuso, porque os diários às vezes são longos, algumas páginas, e no meio delas você não sabe quem que está falando, né? Então isso causa uma certa dificuldade na leitura. O caso é que, como que o fulcro, né, o âmago da história pode ser notado, ocorre que então se forma uma comissão do Dr. Helsing, de Jonathan e de outros dois amigos, e Mina Harker, para extirpar essa criatura malévola que vive durante séculos e séculos a perturbar a paz dos inocentes. Então esse é o espírito da obra. É muito legal essa perseguição, esse planejamento que eles fazem para acabar com o reinado desse Conde Drácula. Então é muito envolvente essa história. Apesar de ser muito grande, também foi uma outra obra que eu queria ver logo o final dessa história. Mas não foi muito fácil, demorou bastante, viu, pessoal? Para fazer parte dessa resenha, né, nós vamos comentar sobre alguns personagens especificamente. Então, claro, o Conde Drácula é a estrela da companhia, né? Ele é um vampiro que busca espalhar seu domínio sobre a Inglaterra. Ele extrapolou do castelo e ia procurar outras vítimas na Inglaterra. Ele é um ser sedutor, é sinistro e consegue controlar mentes e se transformar em diversas formas. Então, ele busca, finalmente, o poder e a perpetuação ao longo do tempo. O Jonathan Harker, ele é eu já falei isso, ele é um corretor imobiliário que tem um contato com o Conde Drácula para vender o imóvel que o Conde estava interessado em Londres. Aí vocês já imaginam como que o Conde elaborou essa estratégia para assolar a cidade de Londres. E já na própria viagem de ida do Jonathan para esse castelo, né, é cheio de narrativas, é cheio de mistérios, a coisa começa a ficar interessante logo no começo, na viagem do Jonathan para o castelo do Conde. A Mina Harker é a noiva do Jonathan e ela
iniciou a ser contaminada de uma certa forma quando o conde mudou o seu local, né, para Londres. Então a mina foi uma das aquinhoadas a serem simplesmente ferroadas aqui no seu pescocinho. Então é uma personagem muito interessante, porque ela mostra uma vulnerabilidade muito grande mas também mostra muita coragem. Então ela era a protegidinha dessa equipe que foi formada, desse grupo de pessoas que foi formado para extirpar, acabar com o Conde Drácula. O professor Van Helsing é a autoridade em vampiros. Ele é o grande mentor do plano para acabar com o vampiro. Ele era muito erudito e ele tinha um conhecimento muito grande do folclore dos vampiros. O Renfield é um personagem até que foi colocado de uma forma para confundir as pessoas. Ele estava num sanatório onde o Dr. Seward, ele era o médico. Tá? Dr. Seward era um grande amigo de Helsing, aliás, não era amigo, não, era aluno do Helsing na Holanda. Então esse Renfield era um paciente do Dr. Seward e estava internado num sanatório para doenças mentais. A Lucy, a gente já falou um pouquinho, foi a primeira em Londres infectada pelo Conde, né? E acabou falecendo. Isso é logo de cara, bem no início da narrativa, então não acho que não é spoiler, não. Como sempre fazemos, quais são os aspectos que os leitores mais apreciaram? Isso eu sempre coleto algumas informações, pesquiso no Google famoso para saber esse entendimento dos leitores. Então eles apreciaram muito a atmosfera gótica. Essa atmosfera cria sempre uma sensação de horror e suspense ao longo da narrativa. Outra coisa que os leitores sempre destacam é a construção dos personagens. São sempre complexos, mas são muito bem desenvolvidos, o que torna, evidentemente, uma obra longa. Muita paciência para ler o Drácula de Bram Stoker. A tensão crescente, à medida que a narrativa avança, a gente não sabe, a priori a gente não sabe qual será o final dessa história. Mas, obviamente, como essa história de Drácula é extremamente conhecida, né? Então a gente não tem muita dificuldade de adivinhar isso daí. Uma coisa que eles destacam também, um pouquinho menos, é que o vampiro é sempre um ícone, né? E foi perpetuado através dos tempos, e acho que tem uma vida eterna, não vai acabar nunca. Sempre teremos filmes de vampiro, comentários de vampiro e tudo isso. Bem, nem tudo são flores. Alguns leitores destacam como ruins, como desagradáveis, o estilo da narração. Esse estilo, pessoal, se chama epistolar. É quando uma história é narrada através de um diário, cartas, diários e outros registros. E isso cria, como eu já falei, uma certa distância. Isso pode permitir que você arrebente alguns elos, né? Desconecte alguns elos mentais aqui que você estava fazendo durante a narrativa. O ritmo inicial é lento mesmo, como uma obra grande. A sexualidade está no subtexto, né, onde aparecem as vampiras Mor que habitam o castelo do Conde Drácula. Vale a pena conhecer essas três figuras.
E também vira uma cultura datada, é uma história bem conhecida, o que tira um pouco o suspense da gente. Mas apesar desses pontos, é uma obra que continua sendo venerada e cultuada na literatura de horror. Todos os leitores que apreciam essa literatura gótica de horror são muito, provavelmente vão gostar muito dessa obra. A exploração de temas profundos, a literatura clássica, a ficção epistolar, né? Já falei, a descrição por cartas, registros diários e, claro, os fãs do gênero vampiro. Então, para todos esses tipos de leitores, essa obra é muito recomendável. Vocês vão gostar dessa obra, pessoal. Quem foi Bram Stoker? Bram Stoker nasceu em 1847. Era um irlandês que foi um escritor e teatrólogo. Mas, sem dúvida, a sua obra mais significativa foi o Drácula, que foi publicado em 1897. A República do Brasil já tinha sido proclamada, viu? Além dessa Drácula, o Stoker, na própria trilha do sucesso do Drácula, ele publicou O Hóspede de Drácula, que é uma sequência, o que pretende ser uma sequência do Drácula, em 1914, A Toca do Verme Branco, de 1911, inspira elementos também de terror, de mitologia, e A Joia das Sete Estrelas, em 1903. Ele mistura elementos de terror, ocultismo, explorando a maldição egípcia. Ele escreveu também contos de teatro e influenciou muito na literatura de horror. Ele faleceu em 1912 e, pelo simples fato de ter deixado esse legado do Drácula, ele merece ser pranteado, ele merece ser homenageado por muito tempo. De vez em quando eu faço algumas citações, e aqui vale muito a pena, né? Citação: ele deve, se há que há tal coisa, tem um poder quase sobrenatural para se manter incógnito. Sua fala, sua maneira, seus modos de agir são de um homem culto e cavalheiro. Aí vamos citar uma reflexão da Mina Harker. A angústia da minha mente foi muito grande. Poderia uma mulher viver, pensar, agir e fazer parte da vida do mundo e ainda assim continuar em completo desconhecimento de qual era o trabalho em que seu marido estava engajado? É próprio da época a condição da mulher talvez tenha motivado essa reflexão da Mina Harker. Havia algo selvagem na cena que causava arrepios, mesmo em pleno dia. Algo que era puramente sobrenatural por si mesmo. Todos os que caem do mal tornam-se parte do mal, de uma maneira ou de outra. Aí tem uma citação de Van Helsing, que era o cobrão, que era a autoridade em vampiro. Coragem é querer continuar que você não pode. O que você não pode. Uma descrição do Jonathan Harker sobre o Drácula. Seus olhos eram agudos como duas chamas ardentes, estranhamente brilhantes e intensamente azuis, sem a menor sombra das pálpebras. E aí, por último, uma metáfora da Mina Harker. Por que, para pôr de maneira crua, deveria eu não estar casada com 3 homens? Ou, como ainda é honroso com um homem em 3 modos diferentes? Percebe? Eu tô colocando isso porque de vez em quando
o jogo de palavras, a construção da ideia é um pouco complicada, tá? Bem, pessoal, acho que foi uma boa introdução. Vocês podem imaginar como que é essa obra. Para mim vale a pena ler, eu gostei muito e essa obra deve ser lida por algumas razões, por exemplo, pelo impacto cultural que ela causa, pela exploração de temas muito profundos, como o horror, como o sobrenatural, o medo de desconhecido, a luta entre o bem e o mal. A atmosfera intensa da narrativa, o desenvolvimento dos personagens é muito interessante, você consegue entrar dentro do pensamento dos personagens. O estilo narrativo único, essa história de uma narração epistolar, a relevância duradoura. 1897, ele ainda está extremamente arraigado e explorado, esse tema do Drácula de vampiro, ok? Para mim vale muito a pena ler essa obra. Eu já conhecia, óbvio, acho que todo mundo conhece a história do Drácula, mas eu sempre eu queria conhecer um pouco mais, eu queria saber um pouco mais da história original. Pois é, essa obra vai mostrar para vocês. Drácula de Bram Stoker. É lógico que muitos filmes foram desenvolvidos com esse tema. Então, o primeiro, acho que é o primeiro, que a gente pode falar, é o Nosferatu. Aconteceu uma coisa, esse filme foi lançado em 1922, na Semana da Arte Moderna, olha isso. E foi talvez um dos primeiros, acho que foi o primeiro filme baseado no Drácula. Ele foi dirigido por Murnau. E ele não foi uma adaptação oficial porque ele não conseguiram a licença. Então, o vampiro aqui não é chamado de Drácula, mas é chamado de Orlok. A primeira versão clássica que fala em Drácula, 1931, foi estrelado pelo grande Bela Lugosi, que é um grande ator de filmes de terror, talvez seja o primeiro grande ator de filme de terror conhecido. Ele fez o papel, óbvio, do Conde Drácula, e esse filme colaborou muito para a disseminação da cultura de vampirismo. Teve um outro em 1958, outro Drácula muito famoso na história foi o Christopher Lee. Ele tem uma cara bem comprida, né, bem característica do verdadeiro Drácula, então também vale a pena. Esse já é de 1958. Aí teve em 1992, o que vale a pena e eu preciso assistir, é o Drácula de Bram Stoker. Foi dirigido por Francis Ford Coppola, e apresenta o Gary Oldman como Drácula e a Winona Ryder como Mina Harker. Pelas notícias, esse filme é bastante... segue bastante o original. Tem ainda o Drácula 2000 e tem o Hotel da Transilvânia 2012. É uma animação voltada para o público mais jovem, que é uma comédia e que brinca com o mito do Drácula. Bem, são algumas adaptações do romance de Bram Stoker, mas provavelmente outras devem existir por aí. Eu, de minha parte, vou assistir esse Drácula de Bram Stoker. Bem, pessoal, era isso que eu tinha a apresentar nesse vídeo, a resenha do livro Drácula de Bram Stoker. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês não gostaram também, dê o seu like, se inscrevam nesse canal se ainda não se inscreveram, ativem o sininho de notificação e divulguem para a sua rede social.
A gente está precisando muito crescer para que continuemos entusiasmados para construir, para fazer outros vídeos com conteúdo que a gente julga interessante para vocês. Então, muito obrigado para quem chegou até aqui no vídeo. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!